boa noite. Para você que está vendo essa gravação aqui no no IGTV do Instagram, seja bem-vindo. Para você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro. Está começando a nossa segunda live da Unicred Aliança. E uma live preparada com muito carinho, tá? Então, se você não viu a primeira live, volta aqui no IGTV da Unicred Aliança, procura lá a primeira live nossa. Foi uma live sobre cenário econômico, que foi conduzida pelo nosso diretor superintendente Luiz Antônio Menegaso. Tivemos aí a participação do Ivo Sherman, que é o chefe economista da Quantitas. E hoje a gente está aqui para começar uma live especial, uma live que vai falar muito sobre futuro, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, assessor de negócios da Unicred Aliança. Seja bem-vindo, boa noite. Você que chegou agora, já peço aí para clicar no aviãozinho e disparar essa live para todos os seus contatos aí, por favor, para fazer nosso Instagram bombar cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre futuro, longevidade. E a nossa convidada de hoje é a Denise Maidanchi. Travou aí? Muito bem. A Denise Maidanchi, ela é diretora da Quanta Previdência. A Quanta Previdência é uma entidade fechada de previdência complementar que foi criada pelo Sistema Unicred para atender os seus cooperados há 16 anos, tá? É uma entidade que hoje administra 4 bilhões de ativos em reservas previdenciárias, atende hoje aproximadamente 50 cooperativas e tem aí um público hoje que está sendo atendido aí em mais ou menos 200 mil pessoas. Então, vou convidar agora a Denise. A Denise Maidanchi vai falar sobre as perspectivas de futuro, sobre o presente e como ela mesma sempre diz, né? Se tudo der certo, todos nós envelheceremos, tá? Então, fique conosco. Já consegui colocar a Denise? Só um minutinho. Só um instante, pessoal. Coloca aqui, Quanta Previdência. Estamos esperando você. Só um instante, pessoal. Tivemos um problema técnico aqui. Não, entrou no... Aí você vai entrar no Instagram da Aliança, é isso? Ok. Conseguimos? Tá. Aí vai sair e vai entrar de novo. Muito bem. Só um instante, pessoal. Tivemos um problema técnico aí, acontece. Mas vamos aí convidando os demais amigos, colegas, parceiros, mandando um aviãozinho aqui para todos os seus contatos do Instagram. Ajuda a gente a divulgar mais a nossa marca aí. O assunto de hoje envolve todos nós. É um assunto que, se tudo der certo, né, a gente vai chegar aí na longevidade, com saúde e principalmente com planejamento financeiro adequado. Estamos ao vivo. Só um instante. Um minutinho. Eu não consigo falar com a Denise. Meu Deus. Muito bem. Ei, agora Denise, sim. consegue me ouvir? Boa noite. Sim, boa noite. Ah, finalmente. Boa noite. Tudo Boa que eu noite, pensei, Denise. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco. Oi? Quando eu entrei, eu escutei você falando, se der tudo muito certo, todos nós vamos envelhecer. É isso aí. E a gente espera que isso aconteça, não é isso? É verdade. Muito bem. Denise, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar conosco aqui hoje. E aí eu já vou começar aqui, Denise, falar um pouquinho, né, sobre a Quanta. A Quanta é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela foi criada pelo Sistema Unicred, uma cooperativa de crédito já consolidada no mercado financeiro, e ela foi criada com um propósito, né? A gente criou uma entidade fechada de previdência complementar com um propósito. Queria que você falasse um pouquinho o porquê que essa empresa foi criada e qual o objetivo da Quanta hoje para o Sistema Unicred. Bom, Danila, a Quanta foi criada para buscar uma solução, uma alternativa para colaborar, pudessem viver bem essa longa que a gente vai conversar sobre ela hoje.
ela foi criada em 2004 e nós estamos aí com os cooperados desde 2012 e já são aproximadamente 2.362 cooperados que planejam o futuro com a gente. Então, é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada exclusivamente pelo Sistema Unicred, os nossos cooperados a refletirem, planejarem e conquistarem, né, uma longevidade. Consegue chamar a Denise novamente aí? Oi, Danilo. Voltamos, Denise! Tivemos Oh, algum probleminha aqui técnico. Nós somos tão bons aí que até a rede de internet cai, né? Você viu? Pois é. É o peso aí da responsabilidade da Quanta no sistema Unicred, Denise. Fala pra gente, então, voltando à pergunta, né? A Quanta tem aí 16 anos, enfim, está no sistema Unicred. Foi criada pelo sistema Unicred para atender o nosso cooperado aí na aposentadoria, na fase de longevidade, na fase que ele precisa de ter ali um controle financeiro, né, mais sério, né, enfim, não pode correr tanto risco. Então, gostaria, Denise, novamente que você voltasse a falar para a gente aqui, por favor. Muito bem. Então, vamos de novo. Bom, a Quanta é uma entidade sem fins lucrativos, né, que foi criada exclusivamente para ajudar os cooperados a refletirem, planejarem e conquistarem uma longevidade ativa. A longevidade ativa, para ela ser conquistada, ela é resultado de muito planejamento. Ela não é um evento, ela é um processo. E o objetivo da nossa live hoje é falar um pouco sobre esse processo que envolve a tomada de várias decisões, várias escolhas, né, que nós, como instituição financeira, podemos colaborar e os cooperados, né, podem refletir e adotar ou não. Mas essa primeira escolha, né, Danilo, tem a ver com a expectativa de vida. E esse é o primeiro ponto que a gente quer abordar hoje. Antigamente, na época que meu pai nasceu, ó, ele tinha uma expectativa de vida desse tamanico aqui, ó. A expectativa de vida do meu pai era viver 45 anos. Eu hoje tenho 44 anos e convivo com o meu pai que está super bem. Que bom, né? Porque se fôssemos ainda viver numa época de expectativa de 45 anos, eu estava quase chegando ao fato gerador, né? E eu não teria mais a possibilidade de ver meu pai. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou um monte, aumentou pra caramba, ó. Nós temos muito mais vida, né, na nossa jornada. E a grande questão é como que a gente vai se planejar para aproveitar bem esses vários anos a mais de vida. Eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos 50 anos nós conquistamos mais 30 anos de vida. A nossa geração teve essa grande oportunidade. E muita gente fala aí que a maior revolução do século XXI é a tecnologia. E não é não. A maior revolução do século XXI é a longevidade. Imagina, a gente ganhou 30 anos a mais de vida. Todos os anos a gente ganha
3 meses a mais de vida. E o que está por trás disso tudo? Né? Uma mudança estrutural na nossa pirâmide demográfica. Eu moro no interior de Santa Catarina. E eu fui visitar meus pais esses dias. E aí eu fui ver algumas fotos antigas, né? E aí eu me deparei com fotos bem diferentes das fotos que a gente vê hoje. Então as fotos em geral eram um monte de criança. Na minha casa mesmo eram 7 crianças, os meus 2 pais e um idoso. Só Legal. tinha um vô, um idoso. Hoje as fotos são completamente diferentes. Nós temos várias pessoas com mais de 60 anos e 1 ou 2 crianças nas fotos de família. Então, por trás disso, tem uma inversão na pirâmide demográfica, que é a base da pirâmide. Muitas crianças, né? As pessoas tinham 5, 6 filhos, né? Hoje, os casais têm em média de 1,8, ou seja, não estão tendo nem a reposição do casal, e isso está fazendo com que a nossa população envelheça, né? Cada vez mais. Então, hoje no Brasil já são 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos e daqui a 30 anos nós seremos 60 milhões, representando 30% da população. Então, isso vai trazer uma mudança muito significativa para todos nós. Para nós como indivíduos, para as empresas, para as organizações e, obviamente, para o Estado também. Então é disso que a gente está falando e é isso que a gente quer colaborar nessa live hoje para que a gente possa se preparar melhor, né? Para que esse momento de vida longa seja um momento de vida boa também. Muito bom, Denise. Assim, para quem está chegando agora aqui na nossa live, eu peço aí para clicar no aviãozinho, mandar para a rede de contatos para ajudar a gente aí, tá, pessoal? A conversa aqui é muito interessante, afeta todos nós, tá? Denise, falando dessa questão aí, você acha que o nosso país, o Brasil, ele está preparado para fazer aí vamos falar assim, cuidar da longevidade, né, da população? Como é que você vê essa questão do nosso país, lidando com a longevidade? Você acha que as pessoas estão preparadas, principalmente financeiramente, para lidar com isso? Bom, Danilo, a gente trabalha aqui na Quanta, né, há 16 anos já, falando sobre esse tema exclusivamente todos os dias. E o que a gente vê é que a consciência previdenciária, tanto individual como do nosso Estado, ela ainda tem mudado pouco em termos de providências, né? As pessoas estão falando mais sobre longevidade, falando mais sobre planejamento, mas estão fazendo poucas ações efetivas, tanto por parte do governo como por parte das pessoas, dos indivíduos, né? Então, e por que as pessoas ignoram, né? Elas sabem que elas vão viver mais, que elas precisam se preparar como indivíduo, como Estado, mas por que isso é tão ignorado? O primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês aqui, que junto com a longevidade, vem um outro termo que as pessoas não gostam de falar, que é o termo aposentadoria. O chanceler alemão, Verdade. o Bismarck, que foi o que criou o primeiro sistema de aposentadoria público no mundo, ele que deu esse conceito de aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria era ir para o aposento. Porque era isso que acontecia lá em 1880. As pessoas trabalhavam até os 60 anos e, a partir de 60 anos, saíam do trabalho porque já não estavam mais em condições de saúde para exercer uma função adequada. Então, era mais barato para o Estado pagar 5 anos de um salário menor do que ele ganhava do que deixar o funcionário na ativa. E aí as pessoas ficavam ali mais ou menos 4, 5 anos e essa era a aposentadoria. Elas iam para o aposento, viviam ali 4, 5 anos aposentados e isso era o fim da vida. Então a gente carrega, junto com a expectativa de vida e com a longevidade, essa memória de um termo que é muito ruim. E quando a gente fala em aposentadoria, a gente se afasta. E ao se afastar, a gente não pensa. E se não pensa, a gente não planeja, não reflete e não toma decisões e atitudes no momento correto. Então, existe um preconceito muito grande com a palavra aposentadoria. Mas hoje a realidade é completamente diferente, né? Uma pessoa que chega e a gente conhece várias pessoas à nossa volta que estão com 60, 65, 70 anos e que têm uma vitalidade total. As pessoas chegam muito diferentes nessa idade, com plenas condições aí de continuar trabalhando, né? Então, as pessoas elas não estão se preparando por preconceito. E aonde que a gente consegue ver? Em que estatística a gente consegue comprovar isso? Há 15 anos atrás, quando eu entrei nesse segmento aqui, e eu tô aqui na Quanta desde o início, tinha uma estatística do IBGE que dizia que apenas 1% dos aposentados
Hoje são 42 milhões de aposentados no Brasil. Só 1% conseguiu manter o seu padrão de vida. E do ano passado, essa estatística foi refeita, e para nossa surpresa, a gente continua com os mesmos 1% da população está conseguindo manter o seu padrão de vida. Então, o que a gente conseguiu efetivamente fazer nesses 15 anos em termos de consciência previdenciária? É por isso que essa causa ela foi muito forte para o sistema Unicred, porque a gente percebe que os indivíduos sozinhos, eles têm dificuldade de realmente fazer esse planejamento de longo prazo. Por isso essa causa veio para o sistema Unicred, para que a gente pudesse colaborar em termos de educação financeira, educação previdenciária, pensamento de longo prazo, para mudar essa realidade, porque a resposta é não. O nosso país não está preparado, as reformas foram feitas de uma maneira muito atrasada. O nosso país vai ter aí, em 30 anos, um percentual de 30% do PIB só com gasto previdenciário. Então, isso foi feito de uma maneira muito atrasada. Então, o Brasil está longe de estar entre os países que melhor cuida dos idosos, né? E a gente está envelhecendo e ficando pobre ao mesmo tempo, né? Então, o Estado não vai conseguir contribuir para uma aposentadoria adequada. Ela já terceirizou isso. Ela já privatizou a aposentadoria. A grande questão é que as pessoas não entenderam isso ainda, que agora a responsabilidade é de cada uma delas. Então, na minha avaliação, um percentual muito pequeno da população está consciente e está efetivamente fazendo um planejamento adequado. Então, Denise, assim, fantástico a construção do raciocínio que você colocou, porque a realidade, infelizmente, é essa. Então, a gente tem que investir muito na questão de educação, né, desde cedo, jovem, para as pessoas terem aí o hábito de fazer uma gestão financeira, não olhando o presente, mas olhando a questão futura, que é muito importante. Essa questão de 1% aí, somente da população conseguir se sobreviver com a própria renda, é muito triste. Os 99% das pessoas que não conseguem sobreviver com a própria renda, precisam de alternativas, né? Alternativas, por exemplo, de morar com um parente. Eu tenho uma filha de 5 anos que eu quero que ela tenha toda uma carreira pela frente, mas eu não quero depender e morar com ela, né? Então, assim, quero que ela tenha a vida independente, eu também quero ter minha vida. E a longevidade tem aumentado. A saúde também, Denise, queria que você falasse um pouco. As pessoas hoje, número infinito de academias, enfim, um monte de dicas de dieta, enfim. E o lado financeiro fica aí, né, patinando. Antes de você falar isso, eu vou mostrar aqui para o pessoal, a gente tem um livro aqui, O que você vai ter quando envelhecer. Essa temática desse livro é interessante porque ela traz qual o propósito aqui, gente? Que você tem planos para aposentar, mas você tem planos já na aposentadoria. Você, quando aposentar, por exemplo, você não vai morrer em 5, 6, 7 anos, né? A expectativa de vida melhorou, foi o que a Denise trouxe. Então, assim, para quem está aqui na live, vou pedir para clicar no aviãozinho aí. Ah, muito bom, muito bom. Vamos lá. Denise, eu fiz algumas anotações aqui, porque é muita coisa para conversar com você. A longevidade traz esses desafios para a gente aí. Quais seriam os desafios mais relevantes mesmo para a questão da longevidade? O que você vê que é o fator principal ali? Bom, a longevidade ela traz desafios pessoais, né? Que é viver mais tempo com as coisas positivas e as coisas negativas que a gente acumulou, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que conviver mais com a saúde que a gente preservou, né? A expectativa de vida lá atrás, né? Em 1940 era para, em média, 42 anos. Então, vamos imaginar que a nossa expectativa era viver 40 anos, agora é 80. O nosso corpo tem que durar 2 vezes mais. Então, a gente vai ter que conviver no futuro com aquilo que a gente conseguiu poupar ou atrair em termos de saúde, em termos de recursos financeiros, em termos de experiência. E também vai trazer consequências ruins, que é a perda de capacidade laborativa, a perda das pessoas. Então, traz muitos desafios pessoais e por isso é muito relevante que as pessoas reflitam sobre o seu envelhecimento desde cedo,
para que elas consigam chegar no futuro e olhar para o passado e perceberem que elas fizeram boas escolhas e que elas acumularam coisas positivas para poder, né, viver essa longevidade. E também, como eu já falei, traz muitos desafios para todas as nações. Aqui no Brasil, em especial, a gente vai passar por um envelhecimento muito rápido nos próximos anos e o nosso governo, nosso país não está preparado para isso. Nós fizemos uma reforma da Previdência no ano passado que traria uma economia bastante significativa e essa economia ela já foi integralmente consumida agora no programa social, né, feito em função da pandemia. Então, a gente tem um trabalho enorme enquanto Estado para poder conseguir, ali na frente, atender os nossos idosos de uma maneira adequada. Os desafios são enormes, com certeza nós vamos passar por várias outras reformas da Previdência. O nosso INSS provavelmente vai ter os seus tetos sendo reduzidos bem consideravelmente. Verdade. E talvez a gente tenha ainda mais postergações de início para a entrada de benefício. Hoje, embora a idade seja 65 anos, a idade média que as pessoas no Brasil se aposentam é de 55 anos. Então, isso sai muito caro para os cofres públicos. Nenhum país do mundo tem uma idade média tão baixa das pessoas que já estão aposentadas. Então, infelizmente, é uma questão de matemática. Nós não vamos mais ter uma quantidade de contribuintes que consiga sustentar a quantidade de aposentados que estarão recebendo. Então, esses são os grandes desafios, que são desafios pessoais, né? E desafios enquanto Estado. Mas a gente, né? Quando a gente fala de desafio, o que a gente pode fazer individualmente? Tem um médico geriatra que é um grande especialista no assunto e ele traz uma lógica que eu acho muito legal e eu procuro compartilhar com o máximo de pessoas. Ele fala que para a gente conquistar uma longevidade ativa, uma qualidade de vida, a gente precisa... Corta um pouco aqui, Denise. Pode repetir? Construir. Oi? Cortou um pouquinho. Você pode repetir, Denise, por favor? Tá, sim. Eu estava falando, então, dos desafios pessoais e dos desafios do Estado. E aí eu falei, mas e como que a gente pode resolver isso, né? E aí eu vou trazer como referência aqui um estudo feito por um médico gerontólogo que ele é uma referência aqui, né? Mundial até, o Alexandre Kalash, ele é brasileiro, mas ele é uma referência mundial em termos de longevidade. E ele traz que a construção de uma longevidade ativa, ela é resultado de 4 capitais que precisam ser formados ao longo da vida e não na longevidade, né? E esses 4 capitais, quais são? O primeiro capital, saúde. E isso, para a gente ter saúde no futuro, a gente depende de escolhas mais saudáveis no presente. Então, é uma alimentação adequada, é exercícios físicos, é cuidar do nosso corpo para que ele dure mais. O segundo capital é o conhecimento, porque quem está sempre lendo, se informando, está sempre sendo útil para a sociedade. Quem tem esses 2 capitais, saúde e conhecimento, vai conseguir ter o terceiro capital social, que também é muito importante, que é o capital social. Vai conseguir conviver em sociedade de uma maneira muito melhor. Então, o primeiro capital, nós estamos falando de saúde. Segundo capital, nós estamos falando de conhecimento. Terceiro capital social, ter família, ter amigos, estar na sociedade, conseguir estar na sociedade porque tem saúde, conseguir se tornar relevante porque tem conhecimento. E aí entra uma 4ª coisa, nós vamos precisar também de segurança, de alimentação, de moradia, e tudo isso precisa de uma coisa chamada dinheiro. Então, o 4º capital é o capital financeiro, porque já que a nossa vida vai ser mais longa, quem aí já fez a conta para entender quanto custa viver aposentado por 20 ou 30 anos? Essa é uma conta que todos vocês têm que fazer. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, Danilo? É um número que todos nós temos que ter na nossa cabeça. Né? Quanto é a minha despesa hoje? E como que vai ser essa constituição de renda para eu viver ou aposentado ou trabalhando menos? Quem vai pagar essa conta na minha longevidade ou na minha aposentadoria, né? Então, são esses 4 capitais que fazem a gente, individualmente, conquistar uma longevidade ativa. Muito bom, Denise. E esses 4 capitais, eles estão aqui no livro, não é isso? Exatamente.
Muito bom. Então, para quem está aqui na live, eu vou pedir novamente para clicar no aviãozinho, mandar para todo mundo aí, que no final da live vai ter sorteio de livro, tá, pessoal? Denise, você falou aí da questão do Estado fazer gestão dos aposentados. E aí, será que vale a pena você que é trabalhador, você que busca a sua renda, a sua dignidade, construir patrimônio, família, você delegar para o Estado a responsabilidade do seu futuro? Você já pensou nisso? Então, assim, eu fico observando, Denise, há quanto surgiu 16 anos, nós temos aí 4 bilhões de ativos, 50 cooperativas atendidas, mais de 200 mil pessoas. Puxa vida, eu acho que essa galera toda aí que veio aqui para a Previdência, né, foi preocupar com o futuro, não foi à toa. Então, acho que a gente precisa passar essa informação para todo mundo, que é importante cuidar das finanças, importantíssimo preservar o capital para o futuro, tá? Buscar ter uma renda aí condizente. Denise, e aí falando um pouquinho de previdência, já entrando nessa seara de investimentos, eu queria te perguntar, a Unicred hoje tem um plano exclusivo de previdência para os cooperados. A intenção aqui não é nem tanto vender o plano, mas explicar os benefícios que é ter um plano de previdência. Quais os benefícios de ter um plano de previdência e quais são os benefícios de ter um plano de previdência da Unicred? Uhum. O mercado de previdência, né, em função, inclusive, dessas reformas todas previdenciárias que você falou, né? E é muito importante porque, por incrível que pareça, por mais que o governo deixe claro a cada ano, né? Denise, perdão, só um minutinho. Eu vi uma pergunta do doutor Marcondes aí. Doutor Marcondes, esse aqui já é seu, tá? Você vai ser o primeiro aqui premiado na nossa live de hoje. Tá bom? Então, o livro aqui já está reservado para o senhor. E vai ter mais livros, pessoal. Então, clica no aviãozinho, manda para todo mundo aí, que a Denise mandou um monte de livro para a gente aqui. Denise, desculpa, continua aí, porque eu tive que fazer aqui mexendo, né? Por falta de livro, que a gente vai ajudar vocês todos a planejarem o futuro, com certeza. Bom, respondendo a tua pergunta, já há muito tempo, né? A Previdência Complementar, na verdade, ela é bastante antiga, tem mais de 30 anos. Já é bastante antigo, né? Essa questão e essa discussão do governo e até que ponto o governo deve sustentar as aposentadorias públicas. É claro que não existe só a aposentadoria, existe o assistencialismo, né? O SUS, por exemplo, que sai muito mais caro porque tem uma parcela da população que não teria condições de ter acesso à saúde, né? De uma outra maneira. Então, o governo já há muito tempo vem buscando estratégias para fazer com que as pessoas individualmente façam a sua previdência. E aí que surgiu os modelos de previdência complementares, que hoje já nem são mais complementares. Para muitas pessoas são os planos já mais oficiais, porque as pessoas em geral poupam muito mais na previdência privada do que na previdência pública, porque constantemente, né, e elas sabem que os tetos vão diminuindo cada vez mais. Na previdência complementar, nós temos a previdência de bancos, que é a previdência fechada. 17 anos atrás, foi procurar um modelo para oferecer para os seus cooperados, ela procurou um modelo que tivesse mais sinergismo de princípios com o ativismo. E aí ela percebeu que na previdência fechada existia um modelo que dava mais segurança. E quando a gente fala em previdência, a gente fala em segurança. Então, não tivemos dúvidas quando encontramos um modelo de contas individuais que só existe na previdência fechada, que aquele era o modelo ideal para dar para o nosso cooperado a garantia de que ele poderia fazer suas reservas com tranquilidade e que no futuro ele poderia usufruir integralmente daquilo que ele poupou. Ele ou os seus familiares. Então, de tudo que a gente olhou no mercado, a gente escolheu a previdência fechada associativa. Ela é uma previdência que não tem fins lucrativos. Então, existem diferenças comerciais comparado com outros modelos de previdência, e tem a ver com taxas que são muito menores, não tem taxa de carregamento, uma taxa de administração muito mais baixa do que a taxa dos bancos, que vai se reverter numa ótima rentabilidade. E existem diferenças estruturais, como esse caso que eu falei para vocês, que é o modelo de conta individual. Cada um faz seu saldo e no futuro vai receber integralmente aquilo que poupou. Então, nós escolhemos um modelo que pudesse fazer com que o nosso cooperado poupasse e tivesse uma reserva maior
e que na hora de usufruir essa reserva, o copinho dele é só dele, ele vai usufruir tudo ou vai deixar para os seus beneficiários, para os seus familiares. Então, eu diria que essas são as duas grandes vantagens e diferenças do nosso modelo de previdência para um modelo de previdência comum aí aberto de bancos e seguradoras. Muito bom, muito bom. Você falou de contas individuais, né? E daí, acho que a pergunta pertinente aqui é o seguinte: como é contas individuais, ele é mais seguro. Então, conta pra gente, assim, Denise, por que que é mais seguro essa questão de ter uma conta individual? Tá, então vamos lá. Todos os planos de previdência têm duas fases. Tem uma fase de acumulação, tô aqui enchendo o meu copinho. Todo mês eu vou colocar as minhas contribuições, também vai entrar a rentabilidade e vai sair a taxa de administração. Aqui já tem uma coisa bem importante, né? Um plano de previdência tem o objetivo de formar uma reserva no longo prazo, que é resultado de três coisas: tempo, taxa, né, de rentabilidade e contribuição. Quanto mais de um eu tenho, menos de outro eu preciso. Se eu tenho muito tempo para poupar, eu vou com certeza ter um saldo muito maior, porque eu tenho bastante tempo de acumulação. Se eu tenho uma rentabilidade maior, com certeza o meu valor de poupança vai ser menor. Então, ao longo de toda a vida, eu vou formar uma reserva. E nessa fase de contribuição, o que muda, né, de uma previdência fechada para uma aberta, são basicamente a forma que os investimentos são feitos e a taxa de administração. Então, a rentabilidade aqui é muito importante, porque ela vai fazer com que eu tenha mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas o que acontece na hora que eu já enchi o meu copinho e eu quero começar a usufruir essa aposentadoria? Num plano de conta individual, esse copinho, ele continua individual. Então, eu vou tomando ali, né? Vou usufruindo a minha renda todos os meses, mas continua entrando a rentabilidade do meu saldo integral neste copinho. E aí isso faz com que uma entidade como a nossa tenha que recalcular a renda todos os anos. Por quê? Porque se ele tirou, vamos supor, 10 mil reais e entrou 15 mil reais de rentabilidade, e isso aconteceu aí nesses últimos anos, onde nós tínhamos uma rentabilidade muito alta, ele acabava nem tirando aquilo que entrava. E tem gente que poderia ter uma renda até aqui vitalícia se ela tirar menos do que a rentabilidade. Na previdência aberta, essa é a grande diferença. Nessa fase de recebimento, o copinho de todo mundo vai para um grande vasilhame, um grande balde. E aí isso vira um fundo mutualista. Então, eles vão calcular a minha renda com base no meu copinho. E este meu saldo vai para um fundo mutualista. A partir de então, eu vou escolher o modelo de renda. Em geral, as pessoas escolhem a renda vitalícia, mas existem 5 tipos de renda. 99% escolhem a renda vitalícia. Essa renda, ela se esgota, né? Ela se encerra com o falecimento. Então, aquelas pessoas que vivem menos vão deixar um saldo para aquelas pessoas que vivem mais. Então, eu não tenho mais o meu saldo. Eu vou ter uma remuneração em cima da minha renda, que vai ser, em geral, a inflação, às vezes é repassado um excedente de rentabilidade, mas um plano de conta individual permanente, ele ainda não existe na previdência aberta, somente na previdência fechada. E esse disparado foi o principal fator de tomada de decisão na época que a gente escolheu uma previdência fechada, porque a gente não queria dar para o nosso cooperado um fundo mutualista onde ele não teria garantia. Imagine uma pessoa poupar 2 milhões de reais, começar a receber renda, 2 meses depois ele vem a faltar. E a sua família não ter direito a acessar o restante do saldo dele. Só o pecúlio lá que pode Muito ser triste isso, né, Denise? né? Então é isso que a gente não queria proporcionar para os nossos cooperados. Então essa é a grandeza da conta individual, né? É poder ter a garantia das Muito suas bom. reservas. Isso tudo que você falou é muito importante, então vou pedir novamente para o pessoal clicar no aviãozinho, mandar para a galera aí. Vamos repassar essa informação, gente, porque o nosso público, né, o brasileiro, ele precisa ter mais acesso à informação, acesso a conhecimento. Então, assim, Denise, fantástico, muito bom, parabéns aí por esclarecer para a gente isso aí. Muitas pessoas, né, elas querem fazer gestão do seu patrimônio sozinhas, né? Eu vi até uma pergunta há pouco que um participante aqui falou assim, olha, qual que é a diferença de um plano de previdência e de um fundo de investimento? Será que você pode explicar para a gente, Denise? Tranquilo, eu vou até contar uma história, né, que quem me conhece mais sabe que eu adoro contar uma história. É uma história bem recente, mas tem Já tudo a ver comecei a com rir aqui.
Olha só, e deve ter um monte de, né, profissionais da área da saúde, um monte de médicos aí escutando. E talvez até fisioterapeutas. E aí, olha só, eu tenho fasciite plantar. Aí o que eu pensei? Aí eu fui consultada, aí o ortopedista disse, você vai ter que fazer fisioterapia, etc e tal. Joguei na internet como tratar fascite plantar. Aí eu vi lá os exercícios da bolinha, recolher não sei o que lá, botar o gelo no pé e blá, blá, blá. Resolvi fazer sozinha. Depois de um ano, eu que Ah, meu tinha Deus. fascite em um pé, estava com fascite plantar nos 2 pés. E num nível mega evoluído. Então, isso quer dizer que algumas coisas precisam ser resolvidas por especialistas. Às vezes a gente quer resolver Isso uma coisa mesmo. sozinho e a gente piora a nossa situação. E quando a gente fala em dinheiro, gente, agora principalmente nesse momento que todo mundo está falando de investimento, parece que do nada todo mundo virou especialista em investimento e sabe as 10 principais ações, as 5 melhores ações, as 14 melhores ações. Todo mundo parece que virou vidente. Então é claro Todo que a mundo gente virou pode fazer analista administração. fundamentalista, né? É claro que a gente pode fazer administração sozinho. Só que a gente vai precisar de tempo, a gente vai precisar fazer pesquisa, analisar o que é melhor, controlar, consolidar todos esses investimentos, decidir quando é o melhor momento de entrar, quando é o melhor momento de sair. Às vezes, com o valor pequeno que eu tenho, eu não consigo acessar os melhores fundos de investimentos, né? Então, tem uma série de coisas que eu vou estar tendo que assumir, que eu vou estar tendo que fazer. Quando a Unicred resolveu criar um plano, ela quis justamente fazer todo esse trabalho para o cooperado, que é super mega ocupado, e que a gente pudesse fazer de uma maneira super transparente, porque aqui nós não estamos do outro lado do cooperado, nós estamos do lado do cooperado. Então, o que a Unicred fez? Como ela viu que isso Perfeito. era um problema, ela já criou uma carteira diversificada, com os melhores gestores de investimento, com o menor custo, com a melhor rentabilidade, aí, olhando para um horizonte de longo prazo. E além disso tudo, a previdência comparada com outros investimentos, ela tem uma coisa muito especial, que são os incentivos fiscais. O que é isso? O governo, lá atrás, ele percebeu que ele não ia conseguir pagar uma aposentadoria adequada. E aí ele tinha que estimular as pessoas a fazerem reservas para aposentadoria. Mas como é que ele Isso teria mesmo. certeza, se a pessoa colocar num fundo qualquer, como é que o governo tem certeza que aquilo é para o futuro? Então, o governo criou incentivos tributários só para plano de previdência. Por exemplo, as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo podem deduzir até 12% da sua base de cálculo. Gente, faça uma conta. Ao invés de vocês pagarem Eu fiz um uma conta aqui, mensalão, daqui a pouco eu mostro. coloca o dinheiro na previdência. O dinheiro é seu, é para o seu futuro. Esse é um baita do incentivo. Esse é o primeiro. Mas tem aquelas pessoas que fazem a declaração pelo modelo simplificado. Aí tem uma outra vantagem. Durante toda a fase de acumulação, a maioria dos investimentos tem o come cotas, né? Tem a tributação ali sobre a rentabilidade, que agora já está muito baixa. Imagina eu ainda pagar uma tributação. A Previdência não. Durante toda essa fase de acumulação, o governo não tributa a rentabilidade. Isso faz com que o saldo seja muito maior. Ah, Denise, mas eu vou pagar imposto de renda quando eu receber? Sim, mas este colchão que foi criado com esse excedente é suficiente para pagar a tributação no resgate e ainda sobra muito dinheiro, se o plano for feito, né, no prazo adequado, que é longo prazo. O número exato aqui é 7 anos, mas a gente já fala 10 anos. Um plano de previdência como o nosso, que só tributariamente ele seria comparado com um PGBL. Ele é vantajoso no longo prazo, sempre 10 anos. Então aqui é para você colocar aquele dinheiro realmente para o longo prazo. Às vezes as pessoas falam assim, para você esquecer. Não, dinheiro de previdência a gente não pode esquecer, porque a previdência tem que acompanhar a nossa vida. Então a gente tem que revisitar a nossa previdência sempre. Eu tenho que colocar esse dinheiro e a cada 1 ano, 2 anos, ir acompanhando o valor da contribuição, a rentabilidade, né, os meus ganhos, né? Então dá para fazer sozinho, sim. Mas fazendo um plano de previdência, você vai ter esses incentivos todos que o governo dá especificamente para um plano de previdência. E por fim, eu acho que vocês como cooperados, né, têm uma grande vantagem,
que é a transparência. Por exemplo, no nosso site, no nosso portal, vocês conseguem acessar todos os investimentos que são feitos por esses planos. Todas as ações que nós aplicamos, todos os ativos de crédito, as debêntures, está tudo aberto, divulgado para os participantes. Nenhuma instituição ou pouquíssimas instituições fazem isso com tanta transparência. A gente faz porque é um plano fechado, os donos são vocês. Então tem essa série de fatores. Mas também isso não quer dizer que você tem que colocar todo o teu dinheiro na previdência privada, né? Perfeito. Você pode compor um portfólio ali de investimentos, mas considere a previdência porque ela tem todos esses incentivos e mais uma coisa, ela não entra num processo de inventário. Então é claro, a gente não gosta de pensar nisso, mas ninguém é eterno, né? Vai chegar um momento... Então você falou então do planejamento tributário, que a gente pode considerar um planejamento tributário, porque você tem uma eficiência aí de economia tributária e também, além da questão, né, de investimento em si, por si só, o plano de previdência também oferece uma questão de planejamento sucessório. Então, Denise, é isso? É isso. E a gente sabe, né, Danilo, que assim, só o imposto de transferência hoje de um processo aí de inventário é mais de... Eu não sei quanto tá aí no estado de vocês, tu sabe? Mas é quase uns 10%, né? Tá 8%, chamado ITCMD, né? Isso, é mais ou menos uns 8%, quase 10% de imposto de transferência. Mais as custas judiciais, então é uma grana bem alta que a gente paga com o processo de transferência. Sem contar a liquidez, né, Denise? Porque se eu for levar meu patrimônio todo para uma transmissão via ITCMD, por exemplo, não precisa necessariamente ter a morte, né? Pode ser doação. Tem um processo todo aí, mais desgastante, que não tem liquidez imediata. A previdência, por exemplo, na ausência do participante ali, por motivo de falecimento, ele tem os seus beneficiários assistidos de forma mais rápida, não é isso? Uhum, exatamente. E isso é muito importante, né? Porque aqui no nosso caso nós temos aí um tempo médio de concessão de benefícios aí que é menos de 30 dias. Então é uma liquidez praticamente imediata. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, né? Que quando ele foi no banco ver a possibilidade de resgatar, fui informado que não poderia, né? Provavelmente um plano de banco, né? Então eu acho que a pergunta aqui era sobre resgate, né? Então, assim, durante a fase de acumulação, os planos podem ser resgatados integralmente ou parcialmente. É claro que a gente tem algumas regras, a gente não tem aqui a intenção de ser um fundo de investimento normal. Não é na Previdência que você vai fazer a tua reserva de curto prazo, de longo prazo. Mas numa emergência, lógico que pode resgatar. Vai pagar a tributação, pode resgatar parcial e pode resgatar total. Quando o plano entra em benefício, aí vai resgatar nas formas de renda que o participante vier escolher. E essas formas de rendas, que são 3, podem inclusive ser alteradas uma vez por ano, né, se ele desejar. Alterar o tipo de recebimento de renda. Isso no nosso modelo de previdência fechada. Na previdência aberta não é possível mais a transferência, a troca do tipo de renda. Então, como ele comentou ali... O dinheiro não é mais do participante, né? Vira da instituição. Provavelmente Perfeito. O participante que foi no banco não conseguiu resgatar, talvez porque já estava nessa fase e aí o banco não permite mais essa possibilidade de resgate, né? Denise, eu trouxe aqui uma simulação que eu fiz. Se estiver errado, você me corrige, tá bom? Então, uma pessoa jovem, de 30 anos, por exemplo, um médico jovem, recém-formado, ele tem uma renda bruta aí inicial, né, que já está recém-formado de R$100 mil por ano, ele consegue ali colocar até 12% da sua renda num plano de previdência não Unicred, né? E aí, desses 12% que ele está colocando na previdência, na hora de fazer a declaração pelo modelo completo, ele não paga imposto, não é isso? Sobre esses 12% que ele está colocando aqui na previdência. Então, ou seja, a base de cálculo do imposto dele cai. E aí ele tem uma economia tributária em torno de R$3.300 por ano. E aí eu fiz a simulação aqui. Ó. Vamos considerar que essa economia de R$3.300 seja reinvestido no plano de previdência dele durante 35 anos. Então, estou falando de 30 até 65 anos. Com uma rentabilidade aí, vamos considerar, como tem um prazo maior, uma rentabilidade média anual de 7%. Esses R$3.300 que ele está colocando aí na Previdência vai virar aí, pela essa rentabilidade que eu fiz aqui, em torno de R$470 mil. Mas ele está colocando, em vez de 3.300, ele está colocando 12 mil por ano. Então imagina uma pessoa que recebe 100 mil, coloca 12 mil por ano na Previdência,
pelas minhas contas aqui, 1.700.000 de saldo previdenciário na aposentadoria aos 65 anos. Olha que baita gestão financeira para uma pessoa dessa na fase que ela vai começar a ali tirar o pé do acelerador, já vai começar a usufruir de todo aquele patrimônio que ela poupou. Então, assim, dá muita realmente... diferença, né, Danilo, a questão tributária. E agora, com a redução da taxa de juros, né, nesse patamar, agora é muito importante mesmo que os cooperados saibam dessas possibilidades, busquem opções mais baratas, mas usufruam, por exemplo, dessa questão tributária, que hoje 3% apenas, a média de utilização do incentivo fiscal é de 3%. Então tem muita gente que não utiliza essa dedução ainda por desconhecimento, né? E olha no futuro, pelo cálculo, Danilo, como isso pode representar muito. Se a gente comparar, somar a rentabilidade do plano mais os incentivos fiscais, olha, eu arrisco e desafio, e aí já ganha mais um livro, quem apresentar um investimento no mesmo nível de risco que renda mais. É muito difícil quando a gente soma as questões tributárias e, claro, né, leva no longo prazo. Porque aqui não é um fundo de investimento de curto prazo. Aqui é um plano de previdência, né? Que a gente tem que olhar para o longo prazo. Mas realmente os incentivos fiscais fazem toda a diferença nessa projeção de saldo futuro. E aqui a gente está falando, né, Denise, que você tem que fazer uma diversificação na sua carteira. A previdência é um tipo de investimento que é para longo prazo. Então, a gente fala até um termo mais chique, que é a asset allocation, né, que é diversificar ali, fazer uma alocação dos ativos de forma estruturada, planejada, e a gente vai rebalanceando essa composição dessa carteira ao longo do tempo. E aí a gente pensa, ó, esse dinheiro da previdência aqui é longo prazo, é sagrado, vou colocar lá, para quando eu chegar lá aos meus 65 anos, enfim, uma idade que eu queira, vou começar a fazer as retiradas ali. Então, você falou da questão da rentabilidade, né? A gente teve aí um histórico recente na nossa economia, estamos vivendo isso ainda, de uma volatilidade muito agressiva no mercado, né? A gente não estava habituado com isso, o investidor brasileiro não estava habituado com isso, muita gente entrou em renda variável na questão da queda do Selic, sem ter conhecimento do risco. Então explica para mim, Denise, como é que fica a gestão de investimentos da Quanta, como é que a Quanta fez uma série de medidas aí com essa volatilidade aí? Bom, a Quanta, ela com certeza foi afetada, né, por toda essa situação da pandemia, que afetou o mercado financeiro como um todo. Os ativos mais impactados foram os ativos, as ações, né, que compõem os perfis Quanta em renda variável. O que a gente viu em março ali foi uma queda generalizada em todas as ações, que caíram entre 30% e 40%, né? Mas ali houve uma grande oportunidade de rebalancear a carteira e os nossos gestores ali puderam adquirir ações ainda melhores, que ali atrás estavam caras demais para a gente entrar. Então, a gente rebalanceou a nossa carteira e a recuperação tem sido fantástica. Para quem tem o nosso plano, acompanha no nosso mobile, os resultados estão extraordinários. Pra vocês terem uma ideia, a gente está com a bolsa agora, fechamento do mês passado, ainda negativo em menos 14%, e o nosso perfil já recuperou 10%, ou seja, está só menos 3,5%. Então, numa recuperação bastante rápida, né? Comparada com o próprio índice Ibovespa. No acumulado de 12 meses, todos eles já estão com resultados positivos. Então, a gente, na carteira de renda variável, fez um rebalanceamento. A gente sempre teve ali como premissa aplicar em ações que têm alta margem de segurança, e vocês podem acompanhar essa carteira. E na parcela de renda fixa, a gente tem títulos do governo, a gente tem ativos de empresas como as debêntures, de bancos como as letras financeiras, e todos esses ativos de crédito também são de altíssima qualidade, tudo de rating. O que é o rating? É uma avaliação de risco que agências nacionais ou internacionais avaliam a empresa e dão uma nota. Então, a gente só tem ativos de altíssima qualidade. E por essa razão, a recuperação também na renda fixa foi bastante rápida. A gente está muito feliz com esses resultados, eles vêm crescendo acima da média de mercado, mas a gente sabe que esse ano é um ano que a gente vai viver bastante volatilidade ainda, principalmente no mercado de renda variável. Agora, em agosto, por exemplo, a Bolsa fechou negativo de novo. Não acreditamos que nós vamos ter um impacto como houve em março. Semana passada vocês tiveram uma live, né, com
um economista que é um dos nossos gestores também, né? Ele falou sobre isso com vocês. Então, a gente ainda vai viver momentos de volatilidade, mas a segurança está nos ativos. E os nossos ativos são ativos consistentes de empresas que conseguem passar por 1, 2 anos de crise e entregar, né, aquilo que foi contratado no momento aí do investimento. Então, com relação a esse aspecto, a recuperação foi muito boa e vocês podem acompanhar tudo no mobile. Quem não tem o mobile da Quanta, baixa lá. Ou também no nosso site, né, nos nossos portais também é possível acompanhar toda a rentabilidade. Quero aproveitar, Danilo, Muito uma bom, outra coisa Denise. que você disse que é muito importante, diversificação. Então, a nossa carteira, ela tem 3 perfis de investimentos. Perfil de renda fixa para aqueles cooperados que são mais conservadores. Perfil Quanta, que é um perfil moderado, tem um pouquinho ali de ações. E o perfil de renda variável, que tem 50% de ações. Qual é o melhor perfil? O melhor perfil é aquele que mais combina com o nosso perfil de investidor. Então, é muito importante, independente se Selic está subindo, caindo, o mais importante é entender o risco que cada um de nós consegue aceitar para poder escolher o melhor perfil para si. Então, lá nos nossos portais também, a gente tem um teste, um simulador de perfil de investimento e a gente aconselha que vocês façam essa simulação. Tem muita gente por aí dizendo que a renda fixa morreu. Não morreu, não. A renda fixa ela só mudou. De forma Mas a alguma. nossa rentabilidade de renda fixa ela pode dar ganhos muito bons para que as pessoas continuem formando as suas reservas aí de longo prazo sem oscilação, sem risco. Então a renda fixa não morreu no Brasil, né? A renda fixa ela só Perfeito. mudou, né? Acho que isso é bem Você importante colocou. para que as pessoas não queiram agora todo mundo ir para a renda variável. Tem que ter o perfil adequado, porque vai ter momentos que a renda variável, mesmo sem crise, ela vai ter volatilidade, porque ninguém consegue precisar o resultado futuro de uma ação. E é isso que faz, né, o índice subir, né, subir, descer, subir, descer. Acho que isso também é bem relevante. Então, tem uma diversificação de gestores dentro da nossa carteira e uma diversificação enorme de ativos também para poder dar esse portfólio bastante diversificado para o cooperado. Só estou preocupado um pouquinho com o tempo aqui, Denise, que eu acho que pode ser que a live caia aí, que dá 1 hora, mas a conversa está muito boa, então eu já aproveito para te falar o seguinte. Teve um participante que comentou aqui para a gente que a idade máxima de aposentadoria é sim aos 65 anos, ou a gente consegue aí o participante escolher uma data maior ou menor? Aqui o participante escolhe a data que ele quiser, né? Ele pode colocar a data que ele quiser e continuar no plano até a idade que ele quiser. O plano é dele, ele escolhe a contribuição, escolhe a idade, troca a idade, inclusive, né? Então não tem essa restrição de 65 anos, é a idade que ele quiser. Muito bom. Aí voltando à questão dos perfis, quem tem condição de ir para o perfil de renda variável, ele tem que observar o quê? Eu gosto de falar sempre isso, Denise. Tem 2 questões que eu falo sempre. Tem que ter capacidade quando eu falo é financeira, tá? Se eu tiver uma oscilação ali, não precisar tirar meu dinheiro, enfim, tem que ter capacidade financeira para assumir risco e também tem que ter disposição, tá? Eu tenho que ter a combinação dos dois para chamada tolerância. Se eu não tenho a capacidade financeira e tenho a disposição, segue a sua capacidade financeira, não vai em renda variável. Se você não tem, se você tem a disposição, não tem a capacidade, enfim, você vai acompanhar a capacidade. Agora, se você, ao contrário, se você tem a capacidade financeira, mas não tem disposição, você vai de acordo com a sua disposição. E aí, disposição, gente, é questão psicológica, dá para a gente, enfim, se educar, conhecer, estudar, para poder aí ter uma certa, falar assim, juízo na hora de fazer as alocações. Denise, acho que a conversa está muito boa. Pessoal, vou pedir vocês para que depois que essa live aqui subir lá para o IGTV do Instagram, vocês marquem lá as pessoas para assistir essa live. A gente vai sortear os livros para quem marcar pessoas lá. A gente está com uma quantidade aqui razoável de livros, são 5 livros. Então, vamos marcar lá as pessoas para vocês concorrerem no livro aí, tá bem? Denise, eu acho que assim, poxa, para mim tá excelente. Acho que o tempo aqui já está finalizando. Você tem alguma consideração final para fazer? Quero aproveitar rapidinho e agradecer, né? Nós estamos aí com vocês desde 2012, né? Tanto com a Unicred Aliança, como toda a central, né? A central multirregional, fazendo um trabalho muito bem feito. Desde o início da implantação, a gente todos os semestres alcança os nossos objetivos previdenciários, isso é muito bom. Um trabalho super consistente. Agora, na crise, a gente viu também o quanto foi resiliente. O índice de saída dos planos é baixíssimo, né? Então, mostra que realmente é um trabalho de consciência de longo prazo, então isso é muito bom.
queria finalizar dizendo que nós estamos vivendo uma crise, mas essa crise, como as outras, ela vai passar. Mas a gente não pode permitir que os nossos, né, quem a gente gosta, os nossos familiares, nós mesmos e vocês, nossos cooperados, vocês alcancem a longevidade sem ter qualidade de vida. Porque aí vocês vão entrar numa crise que nunca mais vai passar. A longevidade e a velhice é a única fase de vida que é para o resto da vida. Então vamos cuidar dessa fase de vida que quando chegar vai ser para o resto da vida. Não tem como mudar. Então que a gente viva bem, que a gente tenha uma vida longa, mas que a gente pare um pouquinho para planejar como que a gente quer estar lá nesse futuro tão desejado. Então, muito obrigada. Eu desejo um futuro maravilhoso aí a todos vocês. Obrigada, Danilo, toda a diretoria, o conselho aí da Unicred Aliança por essa oportunidade. E aos cooperados, a gente fica aqui à disposição de vocês também para falar pontualmente sobre as dúvidas de vocês. Podem fazer contato conosco. Então, as dúvidas, pessoal, pode mandar aí, depois a gente vai responder no direct, tá? Denise, muito obrigado, tá? Eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Agradeço aqui quem acompanhou a nossa live. Essa live também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. A gente tem agora com o canal do YouTube, tá? Então, mais uma vez, agradecer você, agradecer os participantes aqui. A gente está, todos os nossos colaboradores aqui, todo mundo preparado para conversar sobre o futuro, conversar sobre investimentos, conversar sobre previdência. Então, mais uma vez, Denise, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus, boa noite e um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.